Boa tarde, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Irmãos, estou aqui hoje mais uma vez para trazer, meus irmãos, uma palavra para renovar a nossa fé, para nos fortalecer e nos fazer entender que Deus ele quer sempre o nosso melhor, Ele quer sempre o melhor em nossas vidas. Irmãos, independente daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós viemos enfrentar no nosso dia a dia, o que importa é que Deus está do nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo todos os momentos. Creia e acredite que a presença do Senhor na sua vida é a única força capaz de fazer a diferença, de mudar a tua história. É a única forma de você ter a certeza da vitória em todas as lutas que você precisar travar, em todas as batalhas que você precisar travar, principalmente no campo espiritual. Irmãos, a palavra de hoje, para vocês já se prepararem, já abrirem a sua Bíblia aí na sua casa, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, tá bom? Aqui vocês vão ver, irmãos, quando Samuel foi oferecido, quando Ana fez um voto com o Senhor, que se ela engravidasse, se ela pudesse gerar um filho para continuação da descendência de Eucana, que era seu marido, ela daria o primeiro filho, o filho que ela tivesse, ela daria ao altar de Deus, para que ele servisse servisse a Deus como profeta, como auxiliar do profeta naquela época. E assim foi feito. Quando Ana concebeu Samuel, ele nasceu após ele parar de ser amamentado. Assim que ele desmamou, Ana o entregou no altar de Deus. Então Deus honrou Ana, depois com mais 5 filhos. Porém, hoje nós iremos falar exatamente de Samuel. Esse jovem, ele servia ao profeta, ao sacerdote do templo do Senhor, chamado Eli. E ele tinha filhos, se eu não me foge a memória agora, eram 3 filhos. Porém, os filhos de Eli estavam desagradando ao Senhor com as atitudes que eles tinham. Eles também eram sacerdotes, eram aprendizes de sacerdotes. Eles estavam se preparando para servir como sacerdotes no templo do Senhor. Porém, eles estavam fazendo coisas que desagradaram a Deus. E Deus avisou a Eli o que ele iria fazer com sua família, com seus descendentes. Porém, Eli, se sentindo perdido por ser seus filhos, não os repreendeu. E essa história de hoje vai contar exatamente quando Deus conversa com Samuel. E nesta conversa que Deus teve com Samuel, Deus passa na verdade a visão do que irá fazer para Samuel, para que Samuel avise a Eli do que Deus irá fazer. Porém, eu não vou contar exatamente esta parte, e sim a parte em que Deus procura o primeiro contato de Deus com Samuel, quando Deus procura fazer Samuel como profeta da tua vontade, da tua palavra, tá, irmãos? Então, lá no capítulo 3 de 1 Samuel, a partir do versículo 4, no versículo 4 começa assim: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Essa, irmãos, é a palavra-chave de hoje. Eis-me aqui, na verdade é uma frase bem curta, porém de grande significado quando nós estamos falando da presença do Senhor. Deus chamou a Samuel, e Samuel, a palavra diz aqui que ele ainda não conhecia o Senhor, porque ele ainda não havia falado com Deus. Deus ainda não tinha se feito presente para Samuel, não tinha chamado a ele ainda, não tinha falado diretamente com ele. E aqui é o primeiro contato que Samuel tem verdadeiramente com Deus. A fé dele era uma fé tremenda, irmãos. Porém, ele ainda não conhecia o Senhor. Vocês vão ver aqui na frente, conforme eu for ministrando esta palavra.
E aí no 5 diz assim, depois de Deus ter chamado Samuel e ele dizer, eis-me aqui, no 5 diz assim, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Aí no 6 fala assim, ó, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. No 7 fala exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então assim, até aquele momento, Deus nunca havia chamado Samuel, nunca tinha falado diretamente com Samuel. Samuel era um aprendiz do sacerdote do templo de Deus. Então Deus, quando precisava falar, era com Eli que Deus falava. Até aquele momento. Então, apesar de Samuel ter muita fé em Deus, de fazer tudo o que os filhos de Eli deveriam fazer, mas não faziam, Samuel era diferente. Ele foi promessa do Senhor e ele foi prometido para servir ao Senhor. E a fé dele era uma fé tão grande, irmãos, que acho que só vivendo ao lado dele é que vocês poderiam entender quão grande era esta fé. Porém, ele ainda não conhecia o Senhor, ele não sabia como é que o Senhor falaria com ele ou falaria com Eli. Aí lá no 8 diz assim, e o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Foi só então, depois da terceira vez, que Samuel se levantou e foi até Eli, achando que era Eli quem o estava chamando, foi que Eli entendeu que na verdade quem estava chamando a Samuel era o Senhor. E aí então Eli orienta como Samuel deve proceder nesta situação, porque não era ele que estava chamando, e sim Deus quem estava chamando a Samuel. Então Eli sabia que Deus iria chamá-lo novamente, pois Deus tinha planos para a vida de Samuel. Aí no 9 Eli diz assim, ó, pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, foi para sua cama e se deitou novamente. Aí no 10 fala o seguinte, então veio o Senhor e ali esteve. Veja, irmãos, deixa eu terminar, depois eu continuo, E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, veja que a Bíblia fala que o Senhor veio ao aposento onde Samuel dormia e ele esteve ali, emanando bênçãos naquele lugar. Porque a Bíblia não diz aqui, mas creio eu que o quarto onde Samuel dormia era um quarto de oração, porque ele servia ao Deus vivo, ele servia ao Senhor. Então ele orava constantemente, irmãos. Então creio eu que o quarto dele era um lugar abençoado de orações, porque ele orava quando ele levantava, quando ele à tarde, à noite, antes de dormir. Todos os momentos em que ele estava no aposento, acredito eu, que ele fazia suas orações, e era ali naquele local que ele conversava com Deus, mesmo sem conhecer a voz de Deus, sem nunca ter ouvido Deus o chamar. Então assim, Deus fala com Samuel, ali no quarto dele, de onde ele dorme. Se vocês olharem no próximo verso, vai te dizer que Deus explicou para Samuel tudo o que ele iria fazer com Eli e sua família. Porém, como não é esta parte que eu quero pregar para vocês, irmãos, é exatamente a parte onde Samuel
ele ouve a voz do Senhor pela primeira vez e ele obedece, ele diz: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e não mais a minha. Ele diz que ele ouve, né? Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmãos, é o que eu mais queria falar hoje para vocês, era exatamente isso. O que vocês estão fazendo, irmãos? Vocês, provavelmente assim como Samuel, muitos de nós não conhecemos a voz do Senhor. Talvez porque o Senhor ainda não houvesse nos chamado, ou talvez porque simplesmente nós estamos tão desacreditados com as coisas que vêm acontecendo no mundo de hoje, que nós não damos atenção para o que Deus está falando conosco. Eu falo conosco, irmãos, porque a palavra ela vem primeiro para mim. Esta palavra que eu estou ministrando para vocês hoje, ela veio primeiro para mim. Então, eu também tenho que dar atenção a esta palavra. Irmãos, Deus está chamando todos nós. E há muito tempo que Ele vem nos orientando e nos dando a direção. E nos dizendo que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. Que nós devemos seguir os seus caminhos. Andar corretamente. Quando a Bíblia fala de andar nos caminhos corretos, Ele não está falando de você andar com um pé na frente do outro, irmãos, e sim nos caminhos de Deus. Ele não está falando para você andar alinhado na rua corretamente, com postura. Você pode estar se sentindo cansado, porque tem dias que a gente está cansado e você fica com o corpo meio curvado. Não é isso que importa ao Senhor, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo nos diz lá na frente, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, não importa o cansaço que nós tenhamos no corpo, quando você ouvir a voz de Deus, creia e acredite, chegue e fale: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo te ouve, que você verá quantas coisas Deus irá fazer na sua vida. Irmãos, lá na frente vocês vão ver no versículo 19 que o que Deus faz na vida de Samuel após ele ouvir a voz de Deus e responder para Deus que ele estava ouvindo o que Deus queria dele. Lá no 19 fala assim, ó: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Por que a Bíblia fala que crescia Samuel? Ele era um jovem aprendiz do sacerdote. Ele cresceu, toda a sua vida foi dentro do templo do Senhor. E ele dormia sempre dentro do templo, né? O quarto de Samuel e o do sacerdote ali eram como se fosse um conjugado hoje, né? Ou o famoso puxadinho, que muitos aí devem conhecer, que é quando já existe uma construção e eles acrescentam cômodos. E os templos do Senhor, os sacerdotes dormiam nos templos, né? Para cuidar dos templos. Os sacerdotes, eles eram literalmente os zeladores dos templos. Eles cuidavam de tudo de Deus. Então Samuel cresceu nesse ambiente, cuidando das coisas de Deus, orando, jejuando, conversando com Deus, mesmo sem ouvir a voz de Deus diretamente. Porém, ele sentia a presença do Senhor e ele fazia tudo conforme o Senhor queria. Só que aqui fala que o Senhor fez de Samuel um profeta da tua palavra. E aí diz que ele crescia e o Senhor era com ele, porque o Senhor o chamou, né? Ele tinha um chamado e ele aceitou desenvolver esse chamado do Senhor, de trabalhar a favor das coisas de Deus. E aí a palavra continua assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Então a Bíblia diz que tudo aquilo que Samuel profetizava se concretizava. Por que se concretizava, irmãos? Se concretizava porque as profecias vinham do Senhor, não vinham de Samuel. Samuel era somente um homem, porém ele era um homem usado por Deus.
E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e permitimos que Ele nos use como seus profetas, como seus servos aqui na terra para alcançar a presença dos seus filhos, irmãos, existe um louvor que fala que Deus irá cuidar de tudo o que você ama enquanto você trabalha para Ele. É um louvor da Sara Farias, deixa eu te usar, né? O louvor fala, deixa eu te usar para curar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Então assim, tudo aquilo que te causa aflições ou preocupações, Deus está cuidando. Quando você entrega a sua vida para Deus, Deus cuida de tal forma, irmãos, que eu particularmente creio e acredito que Deus não desampara nenhum dos teus filhos, então Ele não vai deixar você desamparado, irmãos. Se você tem um problema, não deixe que seu problema se torne um gigante, não dê mais importância ao problema do que ele merece. Deus é maior do que o seu problema. Deus pode resolver o seu problema. Porém, Ele pede que você seja fiel a Ele, que guarde os teus mandamentos, que siga as tuas leis. E assim você verá o quão bem-aventurado você será. No versículo 20, continuamos aqui. Diz assim, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então assim, Deus usou Samuel como profeta para abençoar o seu povo. E Samuel foi um profeta tão grande, irmãos. Acho que quase todos vocês conhecem que a passagem de Davi se tornou rei, ele foi ungido por Samuel, porque Deus o mandou ungir Davi. Assim como Samuel também ungiu Saul antes de Davi. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite, comecinho de noite, fim de tarde, quando Deus te chamar, feche seus olhos, dobre os seus joelhos e fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te escuta. Entrega os teus caminhos, a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Já diz o salmista Davi, lá no Salmos 37, versículo 5. Eu tenho sempre citado esse versículo, irmão, porque assim, esse versículo ele vem tocando ultimamente bem forte no meu coração, porque eu acho que é uma das instruções mais poderosas que nós temos da Bíblia, que se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, entregarmos a nossa vida, nosso coração a Deus, se nós confiarmos nele. O que é confiar? Irmãos, você conversou com Deus, você entregou as suas aflições, os seus problemas. Deita, descansa no Senhor. Porque se você já entregou para Ele, você não tem que ficar cobrando que o Senhor haja. Deixe que o Senhor irá agir no momento certo. Pare de se preocupar em excesso com isso. Porque isso não vai fazer bem nem para você, nem para sua família. Porque infelizmente nós não percebemos, mas nossa família, quando nós não estamos bem, nossa família também não está bem, irmãos. O que nós passamos, nós transmitimos para os outros que estão ao nosso redor. Por isso que eu falo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo o que você precisa para ser bem-aventurado é confiar no Senhor. O Senhor tem sempre planos para nós e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, irmãos. Então nós não temos que duvidar da palavra do Senhor. Nós não temos que ficar indecisos, porque a palavra do Senhor ela é sim, sim ou não, não. Com Deus não tem meio termo, irmãos. Ou você confia no Senhor ou você não confia. E se você está em dúvida, saiba que a dúvida não vem de Deus. A dúvida ela vem do cão, ela vem do inimigo. Ela vem de Satanás. Então nós temos que aprender que ou é sim ou é não.
Não existe meio termo quando se diz respeito à palavra do Senhor. Nós devemos crer e acreditar que Deus ele é conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, independente do problema que nós temos passado. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. E esse Deus, ele está agindo, ele trabalha, mesmo quando você não percebe, quando você não está vendo nada mudando. Deus está trabalhando a seu favor, Deus está fazendo a diferença na sua vida. Creia e acredite, irmãos. Deus está chamando você nesta noite. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, nem mesmo por que você está no deserto hoje. Mas eu tenho uma palavra para você, que Deus manda te dizer, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Então, irmãos, Deus está vendo as lutas e as batalhas que você tem travado, e Ele está dizendo que elas estão chegando ao fim. Deus está dizendo, creia, entregue os teus problemas para mim, confia em mim e eu resolverei. Porém, eu preciso que vocês se entreguem de coração, corpo e alma a Deus. Faça a minha vontade e eu abençoarei tu e a tua casa. Irmãos, não precisamos mais dizer nada. Deus já diz tudo. Aqui igual Ele faz com Samuel. Ele abençoou o povo de Israel através do profeta Samuel. Irmãos, Deus está chamando você hoje. E o que você irá fazer? Quais serão as suas atitudes a partir de hoje? Lembre-se, Deus está chamando você porque Ele tem planos para a sua vida. Ele tem projetos para se cumprir na sua vida. Então creia e acredite. Irmãos, nesse momento, feche seus olhos por um momento, vou fazer uma breve oração e vou soltar um louvor logo em seguida, que diz respeito do que nós devemos fazer nesse momento em que Deus nos chama, nos convoca para levantarmos e servi-lo. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, eu não sei o que o seu povo, meu Pai, tem enfrentado. Eu não sei quais são os sofrimentos, meu Pai, que eles têm em suas casas. Eu não sei quais são os problemas, meu Pai, que os aflige nesta tarde, neste início de noite. Mas, Pai, eu sei, meu Pai, e confio em Ti, meu Deus, que o Senhor está entrando com providência, meu Pai, em cada lar, em cada família, para que venha, meu Pai, o sofrimento desses Teus servos, meu Pai, venham acabar, venham cessar, venham cair por terra neste momento. Pai, manda os Teus anjos, meu Pai, visitar a cada um e derrama, meu Pai, a chuva de bênçãos, meu Pai, sobre a vida deles, para que eles venham, meu Pai, voltar, meu Pai, a enxergar as Tuas maravilhas, meu Pai, e eles possam, meu Pai, ou voltar a ouvir a Tua voz, ou, neste momento, começar a ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que todas as vendas, meu Pai, que vêm impedindo que os olhos espirituais dessas pessoas venham se abrir, e todos os tampões, meu Pai, que têm impedido que os ouvidos espirituais ouçam a sua voz, sejam retirados em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a cada um. Vamos louvar a Deus nesse momento e vamos fazer um compromisso, porque Deus tem planos na nossa vida. Ele tem planos na sua vida, na vida da sua família. Então entregue a sua vida a Deus, confia nele e o mais Ele fará. Louve e adore a Deus nesse momento, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem providências e está entrando com providências na sua vida neste momento. Creia e acredite. Senhor, sela este compromisso. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, que nos permitiu estar reunidos nesta noite, meu Pai, para adorar a Ti, Senhor. Aleluia. Eu sei que se eu te obedecer, e se Tua voz eu ouvir, e os Teus mandamentos guardar, serei. Vocês também, bendito por onde passar, as Tuas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que Tu tens pra mim, e eu faço um compromisso de ser fiel a Ti.
até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Irmãos, nós temos que andar na direção de Deus todas as vezes, que nós ouvimos a voz de Deus nos chamar. Nós temos que nos prontificar a ouvir e obedecê-la, e bem-aventurados seremos. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim, e eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh Senhor, abençoa, meu Pai, a cada um nesta tarde, meu Pai, nesse início de noite. Meu Pai, que a cada um que venha, meu Pai, assistir e ouvir, meu Pai, a tua palavra nesse momento, meu Pai, venha ser abençoado em nome de Jesus. Derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito nesta vida, meu Pai. Nesta minha vida, na vida dos teus servos. Pois nós devemos, meu Pai, entregar a nossa vida a Ti, confiar, e o mais nós sabemos que o Senhor fará em nossas vidas. Irmãos, eu queria encerrar neste momento essa breve ministração. Eu gostaria de encerrá-la com uma oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso, para que nós venhamos nos fortalecer e sentir renovados em todos os momentos da nossa vida. Então feche novamente seus olhos e orem comigo a oração do Pai Nosso, e assim nós encerramos em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana e uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo, Deus abençoe.